Nenhum outro poeta como Mayakovsky pode reivindicar o real como matéria de altíssima poesia. É uma coisa quase que contraditória, porque o real ele é uma espécie de oposto da poesia, né? O real ele é a primeira camada, o real é o direto, o real, isso que a gente está chamando de real, de pegar nas coisas, aquela coisa que você pode pegar, é apenas é o próprio cotidiano e nada mais contrário à poesia do que o cotidiano, do que a repetição, do que a pouca profundidade. E como é que o Mayakovsky sobreviveu ao real como tema? Ele fez uma revolução, simplesmente isso. Então, ele não é apenas o poeta que cantou a primeira revolução comunista que existiu. Ele ajudou a fazer a revolução. Ele foi preso com 15 anos e engoliu a caderneta com o nome dos companheiros. Ele, depois de a revolução se consumar, ele usava os versos em cartazes, por exemplo, para divulgar medidas sanitárias. Então ele não apenas fez a revolução, como ele ajudou a compor essa revolução. Ao mesmo tempo em que ele estava fazendo essa revolução, que é necessariamente uma coisa do real, ele estava transcendendo o real, se fazendo questões, se fazendo perguntas que não foi, por exemplo, o Lenin que fez, ou o Trotsky, ou o Stalin, não. Foi um poeta que fez, foi ele. Por exemplo, qual vai ser o amor depois da nossa revolução? Porque necessariamente o amor não pode ser apenas uma casa, um buraco. O pai dele tem que ser o universo, a mãe tem que ser no mínimo a terra. Uma outra coisa que ele se questionou sobre o real: qual é a poesia que a nossa revolução vai gerar? Décadas depois, o Mayakovsky, por exemplo, o Neruda, por exemplo, colocou a sua poesia a serviço de causas sociais e fez necessariamente uma poesia menor. O Mayakovsky colocou a sua poesia a serviço das causas sociais, mas se fazendo essas perguntas fundamentais: como vai ser o amor, como vai ser a poesia depois da nossa revolução? Então ele acabou ganhando uma certa fama de histriônico, como César Vallejo, por exemplo, falou. Mas qualquer pessoa que tenha lido o livro do Wallace Schneider, do Augusto do Haroldo de Campos, sobre o Mayakovsky, vai entender que esse lado histriônico é apenas uma das partes daquilo que ele escreveu, diretamente relacionada com as causas sociais. O Mayakovsky era aquele gigante que num dia estava ótimo, no outro dia estava péssimo, tanto que num dia péssimo ele se matou. Então ele tinha essa autoridade emocional, emotiva, para tirar toda a dor do mundo, por exemplo, desse real, e para tirar toda a alegria do mundo desse real, e para questionar esse real com todas as principais perguntas que alguém pode fazer sobre a existência e que alguém pode fazer sobre arte. Então, Mayakovsky, o poeta do real, por excelência, gigante. Fruições direto de Ajuruteu, a Amazônia.